Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Que você tenha aí uma semana muito bacana, que você possa fazer o melhor de si, para que você possa colher os frutos das suas boas atitudes. Nós precisamos de atitudes positivas. O mundo precisa de pessoas, mas de pessoas capacitadas, pessoas que possam fazer o mundo melhor. E nós precisamos disso. Ok? Antes de apresentar o convidado de hoje, eu gostaria, mais uma vez, de falar de um tema que eu tenho abordado aqui várias vezes, que é valorizar a vida no trânsito. Meus amigos, essa semana passada, uma senhora de 64 anos foi atropelada de frente à Câmara de Vereadores de Joinville, na avenida que corta ali, aquele trecho às margens do Rio Cachoeira. Hoje, eu sou um pedestre, caminho bastante pela cidade e pedalo bastante pela cidade, tenho notado que as pessoas estão desrespeitando não a lei de trânsito, as leis, mas a vida. Nós temos que ter um pouco de paciência naquilo que nós estamos praticando no dia a dia. Se você trabalha em área de risco, você tem que trabalhar com equipamento de proteção individual, EPI. Um médico que vai fazer uma cirurgia, ele tem que fazer uma cirurgia tranquilo. Ele tem que estar preparado, ele tem que prestar atenção no que está fazendo para que ele não cometa um erro e esse erro pode ser fatal para o paciente que está na mesa de cirurgia, como para ele também, se ele cometer o erro, ele pode sofrer as consequências desse erro. No trânsito em Joinville, a situação está muito complicada. Cada vez mais carros circulando, cada vez mais motoristas despreparados. A grande verdade é essa, porque hoje para comprar um carro é a coisa mais fácil do mundo. Com R$2.000 você compra um carro. Um carro aí qualquer, compra R$3.000, R$4.000, uma moto, e sai por aí fazendo peripécias, matando e causando problemas para outros. O que nós temos que fazer? O poder público deve fazer uma campanha, e não é uma campanha de uma semana, como se faz a semana do trânsito, não, a campanha tem que ser diária. As empresas devem conscientizar seus funcionários, os empresários, as associações constituídas em Joinville, a CIG, a Comac, CDL, a Jorpem, todos devem se unir no sentido de se preservar a vida. E os números estão aí para quem quiser ver. A maioria dos acidentes causados por imprudência no trânsito. Pressa é o número 1, ou seja, todos estão atrás de alguma coisa. Quer chegar mais cedo no trabalho, quer chegar mais cedo em casa, quer chegar mais cedo na consulta, quer chegar cedo na igreja. Então sai mais cedo de casa, mas respeite a lei de trânsito. As nossas avenidas, as nossas ruas têm placas lá. Velocidade máxima permitida, 40 quando é próximo à escola e 60 quando é normal. Mas o que se vê é um desrespeito total. Lamentável e triste. Estou falando isso porque eu não gostaria que você, que está nos acompanhando nesse momento, tivesse o desprazer um dia de ter um parente atropelado, vítima de um indivíduo que não mede as consequências de seus atos. Nós temos que primeiro mudar a lei no Brasil. Matar no trânsito deveria ser homicídio. Devia ser punido com rigor, mas a lei de trânsito não pune. Tivemos casos de pessoas embriagadas que mataram e estão soltos hoje. E aí? Paz no trânsito, respeitar os limites de velocidade, prestar atenção quando está se dirigindo. Celular ao volante é uma coisa que você mais vê na cidade. É uma coisa de louco. O cara para o carro no sinal e fica no celular, o sinaleiro abre e o de trás fica buzinando e ele... Esses dias eu parei, eu estava de bicicleta e fui atravessar uma faixa de pedestre, essa elevada, o cara parou o carro em cima da faixa. Eu chamei a atenção dele e disse, olha,
Você cuida da sua vida porque eu estou falando com a minha filha. Eu disse, pô, mas você para falar com a sua filha, você tem que transgredir uma lei de trânsito. Ele estava no telefone. Erradíssimo. Você não pode parar em cima de uma faixa de pedestre, ainda mais faixa elevada. Aqui na rua Dona Francisca, de frente ao PEX. O cidadão ainda achava que estava com a razão, porque ele estava falando com a filha dele. Consciência, tudo. No trânsito, ao dirigir um carro, a atenção tem que ser para a digeribilidade. Celular, bebida, comida, não pode. Ou dirige ou para. Ok? Faça isso. Respeite as leis, respeite a vida. Muito bem, nosso convidado de hoje é o médico cirurgião vascular, Dr. Laércio Barzanella. Médico esse que atende tanto no seu consultório, como também atua na rede pública aqui em Joinville, atuando lá no Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. Hospital que eu tive o prazer de trabalhar no início, quando ele foi inaugurado, eu trabalhei naquele hospital, que hoje está superlotado, muito procurado, e por lá trabalham grandes profissionais como o Dr. Laércio Barzanella. Laércio, seja bem-vindo ao programa, tudo bem, meu caro? Obrigado, tudo bem, como vai? Tranquilo? Tudo tranquilo. Uma alegria poder conversar com um amigo, há muito tempo que eu não ouvia. É verdade. E fico feliz em ver que você está bem. Obrigado. Trabalhando, se aperfeiçoando naquilo que você é capaz, né? Obrigado. O Laércio, a área de cirurgia vascular é uma área muito extensa. Sim. Quando nós falamos em cirurgia vascular, muitos pensam que é só o médico que trata de veias, de varizes. E não é bem isso, né? Não, tem a parte arterial, a parte de aneurismas, pessoas que têm oclusões nas artérias da perna, que tu faz angioplastia, pontes de safena, essa parte arterial é importante, é muito importante também. Cirurgias de carótida, por exemplo, a gente faz também, tanto angioplastia como cirurgia aberta, a gente faz, e isso é uma abrangência da nossa área, né? Além do ultrassom, de ecodoppler, né? De ecodoppler. Agora, o Barzanella, quando nós falamos em cirurgias de veias de carótidas, qual é o fator que desencadeia o entupimento das carótidas? Perfeito. A gente tem que pensar, uma doença arterial é uma doença multifatorial, causada por vários fatores de risco. E além da carótida, ela que se chama aterosclerose, ela afeta a coronária, ela afeta artérias abdominais, artérias da perna, né? Os principais fatores de risco é o tabagismo, né? Tabagismo muito frequente, né? Pressão alta, a hipertensão, né? Diabetes e a dislipidemia, que é o colesterol alto que o pessoal conhece, né? Esses são os 4 principais. Você tem feito cirurgias em pacientes que sofrem desse mal? Com certeza, toda semana. Isso é comum? É muito comum, e está aumentando na população. A gente vê que a cada ano, as estatísticas mostram nos Estados Unidos e aqui, a cada ano, pelo aumento do diabetes, pelo aumento desses fatores de risco, o pessoal continua fumando, até jovens, né? Apesar de toda a informação hoje, o pessoal jovem continua fumando, a gente vê isso no dia a dia, né? E o aumento da população também, o número de pessoas que têm esses fatores de risco levam a aumentar o número da doença, né? Quando você fala em fatores de risco, aí também entra o fator hereditário? Não. Com certeza, hereditário. Também. Famílias que o pai infartou cedo ou teve um AVC, um derrame, né? Cedo, isso influencia também. Além de obesidade, claro, sedentarismo, né? Também são fatores de risco importantes. Quando você fala em carótida, nós falamos em veias essenciais à vida, né? Isso, as artérias que levam o sangue do coração para o cérebro. Para o cérebro, né? Exato. O nosso corpo, para quem... Eu sempre brinco aqui, sabe, Barzanella, que o indivíduo hoje em dia tem acesso a milhares de informações, sim, muitas delas que não valem nada, e às vezes ele dá importância a essas milhares de informações, sim, que não valem nada, as famosas fake news. O Dr. Google, né? Google. E não pesquisam aquilo que é interessante. Nós deveríamos saber um pouquinho da anatomia humana, né? Se você pegasse, vá lá no Google, assim, anatomia humana, sim, a composição do corpo humano. Se nós víssemos
todos deveriam ter acesso a isso, como é que é a canalização, vamos dizer assim, do nosso corpo em termos de artérias, veias? Sim. Eu vejo um prédio... A funcionalidade. Isto, com as fiações elétricas de fio de energia, de fio de... a fiação, a tubulação que leva o gás, a outra que leva a fibra ótica. Isso. O nosso corpo é mais ou menos quase assim. uma máquina. Uma máquina, isso, né? Exatamente. As artérias e as veias, como se diz, é uma circulação. Isso. Depende do coração. O coração bombeia, leva o sangue do coração para os tecidos, né? Seriam as artérias, e o que traz o sangue dos tecidos para o coração são as veias. Isso o pessoal confunde muito, né? Confunde, é isso. Fala veia como artéria, tudo é veia, não é bem assim. Mas... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E as doenças são diferentes, Arivan. Nas artérias, a aterosclerose é a mais prevalente, que causa os entupimentos. Nas veias são as tromboses venosas, tromboflebites, né? Ou insuficiência valvar, que dá as varizes, né? Por isso que eu falei, para a gente estudar, para a gente... Não precisa ser médico para entender um pouquinho. O básico, né? Mas tu saber o básico, tu tem que ter uma noção. Sim. É, Bazanella? Isso. Por exemplo, como é que vai entupir as minhas veias aqui... As artérias. As artérias, perdão. Não. Se eu não sentir nada, não estou sentindo nada... Sim, isso é ao longo do tempo, né? Isso demora muitos anos, às vezes décadas. E depende daqueles fatores de risco que a gente conversou, né? Associado, tabagismo, envelhecimento diabetes. Da população, diabetes, tabagismo, pressão alta, colesterol alto, obesidade, sedentarismo, história familiar, genética, são os principais mesmo. Esses são o que a pessoa deveria se atentar durante a vida e tentar diminuir os fatores de risco, né? E o que a gente vê é que a pessoa não dá muita bola no início do problema e vai estourar lá na frente. Né? Agora, o Brasil, infelizmente, não vive de pesquisa científica, se faz muito pouco, né? Muito pouco, A gente é um repetidor, muito repetidor do que a gente vê lá fora, né? Exatamente. E tanto é que, quando surgiu a pandemia, se falou muito, né? Que a ciência no Brasil, ela sofreu nos últimos anos falta de investimentos. Para que nós pudéssemos fazer trabalhos de pesquisas para termos um acervo, né, para enfrentarmos dificuldades como essas que estamos enfrentando na produção de medicamentos e vacinas, para que possamos ser países também, como os outros têm outros países aí, preparados para enfrentar uma pandemia como aconteceu. Por exemplo, você falou que há um aumento no número de casos de entupimento de artérias. Isso. Como você está dizendo, coronarianas, periférico. Né? Por falta de informação, não é. A informação ela está bem divulgada, está bem distribuída, mas claro, a pessoa tem que buscar a informação. Em locais adequados. Com o seu médico, com a sua equipe de saúde, no posto de saúde. A escola poderia ajudar bastante a enfatizar um pouquinho melhor a questão de saúde básica. Né? Não precisa se aprofundar, chegar a fazer uma escola de medicina. Não é isso. A coisa básica, né, Arivan? Eu acho que a escola podia dar uma ajuda um pouco melhor. Eu lembro do meu colégio, da época de primeiro ou segundo grau, que agora mudou, né? Mudou. É fundamental o ensino médio. Exato. Podia ser dado um pouquinho mais de ênfase, não só na questão técnica, mas no que o corpo humano está envolvido e como se cuidar um pouquinho, né? Usar um protetor solar para melanoma, não só vascular, né? Mas outras coisas, né? Assim, uma criança, quando recebe uma informação adequada, se uma criança chega em casa com um folder que ele recebeu da professora ou de um médico que foi lá falar sobre, por exemplo, AVC. Isso, uma coisa simples. Chega em casa, pai, a mãe, teve lá um médico na escola e deu isso aqui para nós estudarmos. O excesso de sal na comida, gordura excessiva, não fazer atividade física, o açúcar demais. Isso já ajudaria bastante. Ajuda, né, do ponto de vista de formação da pessoa, Exatamente. né? Como ser humano, né? Como ser humano. Até porque nós somos alimentados de informação, né? Sim. Mas nós temos que fazer com que a informação que nós recebemos e que nós processamos sejam informações boas. Isso, e que tu possa usar delas no seu dia a dia, na prática, né? Não adianta tu ter a informação e não usar, né? Não colocar em prática. Eu saber que o cigarro causa câncer, causa entupimento das artérias
e não tentar diminuir até parar, né? A gente sabe que é difícil, Arivan, parar de fumar. A gente Mas sabe hoje que é o SUS difícil. paga tratamento praticamente? Tem medicações que podem ajudar, tem a assistência psicológica, né? Com o seu psicólogo, psiquiatra, com o seu pneumologista, né? Então, tem meios, há meios, mas a pessoa tem que querer parar, viu, Querer é Arivan? poder. É assim, Bazanella, eu concordo plenamente com você. O brasileiro tem uma mania, e o que eu vou falar aqui talvez alguns não vão gostar, mas eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para falar daquilo que de repente informação, é a realidade. O brasileiro tem mania da dependência. Ele quer que o governo dê tudo para ele. Sim. Tudo. O governo, tudo bem, faz a parte dele, poderia fazer melhor pela quantidade de impostos que nós pagamos. Claro. Mas agora nós temos que fazer a nossa parte. Tem, sim. Cada indivíduo, na minha opinião, o SUS, ele ajuda muito, tem seus problemas, mas é a pessoa desde de criança, lá na família. Isso. Tem que se procurar se informar e ter uma vida com os menos regrada, fatores de risco, né, que a gente chama. Exatamente. Tentar buscar uma saúde, né? Isso é importante, é muito importante. É fundamental. Você quer ver uma coisa, Bazanella? Eu tenho na família alguém que trabalha na saúde pública e eu ouço dessa pessoa, tem quase 30 anos de trabalhos prestados à comunidade, coisas que é um absurdo. A pessoa vai no médico, o médico consulta a pessoa, pede um exame. Precisa fazer um ecodoppler, vamos supor. Certo. Depois nós vamos falar sobre esse exame. Certo. Aí, essa pessoa vai para casa e tal, aí a secretaria vai ligar para o telefone que ele deixou lá e vai dizer, olha, nós estamos ligando para você, que você precisa fazer um exame que o médico... Eles ligam para a pessoa, vejam só, Bazanella. Sim. Plano de saúde não faz isso. Não. O plano não faz, o plano é diferente. A pessoa vai buscar, né? Isso. Aí sabe o que faz? A pessoa diz, não, eu vou tal. Chega no dia... Não a pessoa aparece. não vai. Isso acontece. Parece que a estatística disso é ao redor de 20%, 30%. É muito alto. É muito. É ruim para o médico que fica esperando a pessoa para fazer o exame. Da equipe de saúde, não só do médico, né? É vários profissionais atrás de uma endoscopia, de um ecodoppler ou um outro exame qualquer. É uma estrutura grande, né? Sim. E ele tirou a vaga de alguém. Exatamente, que às vezes tem filas grandes, né? A gente sabe, né? 1.000, 2.000 na fila esperando. Então, isso é um problema, verdade. Problema sério que as pessoas têm que botar na cabeça o seguinte. Marcou, foi no médico. O médico pediu um exame. Às vezes demora. 3 meses, 4 meses. Mas chegou a sua vez, deixe de lado tudo que tem que fazer e vá fazer o exame. Porque senão você vai voltar para o fim da fila. Com certeza. Não, e usa o serviço, não consegue fazer o exame, se prejudica, né? Exatamente. E prejudica alguém que estava precisando daquela vaga, né? Isso é importante. Não, é muito importante. Você vê que foi criada uma portaria, Bazanella, dizendo de que em 3 tentativas de contato com o paciente, no que se refere a um exame, por exemplo, a pessoa volta para a fila, para o fim da fila. Entendi. Então, é uma coisa muita coisa. Muita, né? A estrutura é disponibilizada para ele, mas ele não se disponibiliza a se ajudar. A gente sabe que tem situações que acontece que o paciente realmente não consegue ir, né? Aí ele bateu o carro. Aí ele pode ligar e dizer, olha, eu tenho uma consulta marcada, um exame a dia porque eu não posso ir. Mas isso faleceu é exceção. alguém na família, exatamente. É uma exceção. E é lamentável, né? Nós precisamos conscientizar. A conscientização, ela faz a diferença no se cuidar, no tratar bem a pessoa que atende você, o médico atender bem o paciente, receber bem o médico, o aconselhamento que o médico dá. Eu tenho dito o seguinte, o médico não é desmerecer o trabalho do médico. Você que me acompanha sabe como eu tenho falado sobre isso. O médico é um aconselhador de luxo. Bazanella, um exemplo, o Dr. Valdir que esteve aqui, eu vou lá com uma epicondilite, que nós falamos aqui. Mas eu me tratei, mas eu voltei a fazer tudo o que eu não devia ter feito. O que o médico vai dizer? Pois mas você não fez o que eu falei. Você tem que seguir a orientação do médico. O médico está lá para ouvir você e para aconselhar, né, Bazanella? Perfeito. Uma mulher que tem varizes na perna, por exemplo, se ela tem uma variz grande, se ela bater e furar aquela variz, ela vai ter uma úlcera. E essa úlcera vai dar uma dor de cabeça nela para o resto da vida. O que ela tem que fazer? Se cuidar. O médico orienta. Nós vamos falar sobre esse tema, sobre úlceras na perna, que o nome outro, né, Bazanella? Como é que se denomina isso? Pode se chamar úlcera venosa. Úlcera venosa. Úlcera de estase, mas estase. Isso, são muito outros comum nomes. Em idosos, né?
Sim, a pessoa Mas em jovens também pode acontecer? Pode, mas ela é tempo dependente mesmo. Ela demora muitos anos para, desde uma classificação inicial de varizes, virar úlcera, né? É ao longo dos anos mesmo. Mas se a pessoa não cuida ou não vai no seu vascular, não procura bloquear essa evolução da doença, pode chegar a abrir a ferida, que daí ela demora para cicatrizar. Tem que tratar a causa dela, né? As varizes e para daí cicatrizar, né? Eu fiquei sabendo de uma senhora que teve que amputar. Inclusive, ela era diabética e teve um problema sério com uma varizes dessa, com uma úlcera, e teve que amputar do joelho para baixo. Muito bem, daí provavelmente ela tinha doença arterial. Que obstruía as artérias e também venoso, varizes com insuficiência venosa. Ela tinha uma úlcera mista, que a gente chama. Tem que tratar primeiro as artérias, e no vascular ele vai fazer os exames, ecodoppler, arteriografia, tomografia, vai avaliar, abre a circulação arterial, geralmente com angioplastia, e depois faz a parte venosa, né? Isso que é o correto, né? Seria o correto. Isso, tem que fazer passo a passo, né? Mas isso quem avalia é o vascular, né? Vascular. Isso. Muito bem, o programa Saúde e Companhia de hoje está conversando com o Dr. Laércio Bazanella, médico cirurgião vascular, falando sobre doença vascular. Nós temos um intervalo comercial, é rápido, nós voltamos em instantes. Muito bem, estamos de volta com o Saúde e Companhia, conversando hoje com Laércio Bazanella, cirurgião vascular. Lembrando que você pode sugestionar um tema a ser abordado aqui no programa e nós vamos, com o maior prazer, atender a sua solicitação. Você pode mandar a sua mensagem através desse WhatsApp que está aí na telinha ou através desse e-mail, que é o meu e-mail e o meu WhatsApp particular. Você pode dizer assim, gostaríamos que você abordasse um tema com um pediatra, com um neurologista. Será uma alegria e um prazer muito grande atender a sua solicitação. Agora, se você sofre com ronco, apneia, olha, eu vou dar um conselho para você. Em Joinville nós temos uma clínica especializada em doenças do sono. É isso mesmo. Clínica São Marcos Pneumonologia. A São Marcos tem, inclusive, esse exame que você está vendo na telinha aí, que é a actigrafia. A São Marcos Pneumonologia é a primeira clínica da região norte do estado de Santa Catarina a tratar distúrbios do sono, ronco, apneia, pessoas que têm DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica e outras. Se você quiser mais informações, vá lá, ligue. Você pode acessar também o site da São Marcos Pneumonologia. Se você precisa de exames laboratoriais, Laboratório Jimenez, sempre um perto de você. Um novo conceito em análises clínicas. Você que gosta de praia, uma moda bonita, eu vou dar uma dica para você da Oceano. Inclusive, o meu amigo Egger, da Oceano, criou um slogan que eu achei sensacional. Destrua as ondas, não as praias. Oceano, 100% surfwear, legal, bacana. Um abraço aí ao meu amigo Egger, o grande comandante da Oceano. Eu estou aqui de Oceano também, viu? Legal. Bazanella, vamos falar um pouquinho sobre varizes e ulceração. Vamos lá. Eu tenho certeza absoluta que nesse momento tem alguém em casa, na família, que tem uma úlcera. Uma úlcera varicose, seria mais ou menos isso? Isso, pode ser chamada de úlcera varicose. Nós temos quantas denominações de úlceras de perna? Tem várias. A mais comum? Mais comum é a varicosa. É a varicosa. Tem a hipertensiva, causada por hipertensão primária, né? Pessoa que não trata a pressão alta, às vezes abre a úlcera na perna também. Temos a úlcera neuropática ou do diabetes, né? Existem úlceras. Trauma é um motivo de ulceração na perna também, mas geralmente é mais fácil o tratamento. Úlceras, de Martorell eu já falei, que é a hipertensiva. Tem várias úlceras ali, que dá para... Cada diagnóstico tem o seu tratamento. Seu tratamento adequado. Vamos falar da úlcera por hipertensão arterial.
como é que uma úlcera, ou seja, que uma artéria, é artéria? Isso. Sim. Lá na barriga, na panturrilha da perna, vai ser prejudicada por causa da pressão alta. Isso, uma úlcera hipertensiva, ela dá na face lateral da perna, uma úlcera rasa e bem dolorosa, mais perto do tornozelo, muito dolorosa, né? O mecanismo é por entupimento da microcirculação local, pela hipertensão arterial. A pessoa não trata, fica com 200 por 100 de pressão, 20 por 10, 20 né? por 10 no caso. Isso, ou 18 por 9, aquela pressão bem alta, né? Fica ali... Por muitos anos, não trata, ou usa uma medicação que às vezes é insuficiente. E com isso a úlcera vai causando essa lesão na microcirculação, vai necrosando o tecido vai entrando em necrose, que é a morte tecidual, né? E abre essa ferida, e é muito dolorosa. E de difícil tratamento. É mais comum em mulheres ou em homens? Nas duas populações ela é de uma maneira igual. Tanto homem quanto mulher. Só que afeta mais o hipertenso não tratado mesmo, né? A pessoa que não cuida mesmo, né? Dá nos dois sexos, tá? Aí você vê como o não tratamento adequado com relação à pressão arterial, ela não causa só AVC e nem infarto. Muitos problemas. Pois aí voltando àquele primeiro bloco lá, Bassanella, quando eu falei da pessoa se informar e da importância que tem a informação adequada com relação a determinadas doenças que são mais comuns, vamos denominar aqui quais são as doenças mais comuns prevalecentes no Brasil hoje. Perfeito. Hipertensão arterial? É uma delas. As principais, as que mais afetam a população. Diabetes, hipertensão arterial, tabagismo, hipertensão. Tabagismo é uma doença. É doença, é uma dependência, né? É uma doença. Causa as principais, no caso, é AVC, infarto, né? Isto. E assim vai, né? Mas aí você vê como se você tomar atitudes positivas, você pode se livrar de um sofrimento. Você reduz risco, Arivan. Reduz. As pessoas têm que ter noção que se tu conseguir controlar a hipertensão, controlar o diabetes de uma maneira adequada, fazer um exercício físico, cuidar do peso, não ganhar tanto peso ao longo da vida, tu vai reduzir risco. Tu não vai evitar 100% das doenças, mas tu consegue minimizar. Isso quer dizer que se você tiver, você não vai ter tanta dor, você não vai ter tanta consequência. Isso, tu vai reduzir risco de ter um infarto, de ter um AVC, de ter problemas futuros que na velhice ou no envelhecimento natural da pessoa vai diminuir a qualidade de vida, né? Isso é triste, né? Vocês que tratam idosos, principalmente com relação a problemas arteriais, né? Sim, doenças de varizes. Ou venosas varizes, como queiram. É o mais comum, Você vê muitas queixas, né, Bassanella? Sim, e muitos lamentos, dizendo, por que eu não cuidei? Você ouviu isso também? É comum? Sim, é comum, diariamente no consultório a gente ouve isso. E esse arrependimento é sincero. Tu vê Chega na pessoa, a chorar até às vezes. Tu vê na pessoa que é sincero e às vezes eu falo para o paciente, tu poderia ir numa escola e falar para os jovens lá na escola, o que aconteceu comigo, se eu fumei a vida inteira, ou se eu tive e não cuidei, não tentei diminuir ou parar, né? Isso é clássico, Arivan, é todo dia. É todo dia. Agora, o médico, a medicina, ela tem algumas limitações, né, Bassanella? Com certeza. Muitas vezes o paciente chega numa situação complicada e não tem outra alternativa, senão outra de partir para uma cirurgia radical, às vezes, né? Uma cirurgia de grande porte. E com uma amputação alto risco, até de óbito, né? Sim, com Toda certeza. Cirurgia tem um risco, né? As arteriais mais que as venosas, né? As arteriais mais que as venosas. Que nem a amputação que tu comentou ali antes, no bloco anterior, né? E é causado por esses fatores de risco. A gente fala em fator de risco porque é importante mesmo, né? A pessoa tem que ter noção de controlar a pressão, cuidar do seu colesterol, né? A gente não falou do colesterol, mas é muito importante, né? O famoso vilão, né? Isso, o colesterol ruim, o LDL, LDL. Né? Isso. Agora, Bassanella, quando nós falamos de fator de risco, nós falamos de uma associação de situações. Um fator só, por exemplo, o cara é só hipertenso, não fuma, não bebe, ele ou ela tem uma vida mais ou menos tal. Essa pessoa pode ter um problema também venoso?
Pela hipertensão, não. Não. A hipertensão arterial sistêmica não causa problema venoso. Mas, por exemplo, se a pessoa fica muito tempo em pé durante o dia ou muito tempo sentada, é sedentário, tem história familiar de varizes, tudo isso ao longo da vida pode dar problema venoso. A hipertensão não é um fator de risco para venoso, tá? Certo. É para doenças arteriais. Arteriais. Isso. Quando nós falamos de doenças arteriais, é uma parte do corpo que sofre Isso. com a pressão alta. Exatamente. As artérias. Isso aí, perfeito. E qual é a artéria que mais sofre com a pressão alta? Com a pressão alta, a pressão alta ela é difusa, ela afeta todas as artérias, desde a aorta. Ela não escolhe uma. Causando aneurismas, que são as dilatações da aorta, né? E até as isquemias, as oclusões, artérias da perna, do rim, entope lá dentro da microcirculação do rim, causando hemodiálise e assim vai. Aí você vê como o nosso organismo ele é fantástico. É uma né? máquina. É uma máquina. Quase perfeita, eu Quase diria. Perfeita. Só não é perfeita porque as pessoas não sabem explorar ela. Se soubéssemos explorar ela um pouquinho melhor, nós seríamos imbatíveis, né, Bazanella? Viveríamos mais com melhor qualidade de vida. Com certeza. Esse é o foco de pensar nos fatores, de controlar os fatores de risco. Tu ter um envelhecimento mais saudável, poder usufruir do seu tempo de vida, né? Que é a nossa, é o mais caro para a nossa vida, é o nosso tempo, né? Exato. E poder com qualidade, né? Faz a diferença, né, Bazanella? Faz. Agora, quando nós falamos em doenças do sistema circulatório, nós falamos, é claro, de alimentação, que nós somos o que nós ingerimos, o que nós comemos, não é verdade? Existe algum tipo de alimento porque hoje a indústria de alimentos saudáveis está vendendo muito e ganhando os preços espaço. Aumentaram dos produtos ditos saudáveis nos últimos 10 anos de uma forma avassaladora. É verdade, frutas, verduras, legumes orgânicos. Oleaginosos e tal. E muitos deixaram de se alimentar com esses produtos porque falta Isso é verdade. A grana. A alimentação influencia nisso, Bazanella? É muito importante. O pessoal sabe hoje em dia que o fast food, né, a comida rápida, a comida congelada, a comida tem muito sal, tem muitas substâncias que levam à aterosclerose, que levam a agravar e causar esses fatores de risco, né? Então, tu se alimentar de uma maneira balanceada, frutas, verduras, legumes é muito importante no dia a dia e tem que ser ensinado desde pequeno. As crianças os pais têm que incentivar isso desde pequeno, é muito importante, Erivan. Na tua casa tem assim um regramento ou é liberdade geral? Não, tem regramento, meus guris, eles são incentivados, é claro que tem aquela manha da criança de não querer comer fruta ou verdura ou aquela fruta ou aquela verdura, mas a gente sempre tem que incentivar o tempo inteiro. Bacana, isso aí, inclusive tem uma amiga minha que é psicóloga que ela diz que uma vez nós falamos aqui sobre como a criança tem que ser incentivada a comer frutas, verduras e legumes. Perfeito. Ela disse que ela não aceita que uma mãe ofereça uma vez um tomate, por exemplo, a criança diga que não quer e ela desista. Isso. Ela tem que se fazer 20 vezes isso. Exatamente, tem que ser persistente, né? Até a hora da criança comer e vai devagarinho, ela vai indo, porque eu não gosto de brócolis, eu não gosto disso. Agora, você quer comer um hambúrguer? Quero. Quer batatinha frita? Quero. Exatamente. Uma tentação, né, Bazanella? Que pode comer, Ivan, mas deve. Eventualmente, né? De vez em quando, né? Não pode ser uma coisa sistemática. Não, né? Se tu comer todo dia vai dar problema. É igual esses alimentos que você falou que vêm congelados, né? Bota no micro-ondas. É fácil, né? Isso. Mas ali tem muita coisa que não é legal. Exatamente. Se tu puder evitar e comer eventualmente, né? Não vou dizendo que não vai comer. Não tem problema nenhum. A gente faz, exatamente. Qual a importância da atividade física na prevenção de doenças da nossa circulação, Bazanella? Perfeito, é total. Eu canso todo dia no consultório de falar em atividade física, né? Você acredita? Porque a doença venosa, varizes, é uma doença que um dos fatores disso é o sedentarismo se tu conseguir fazer uma atividade física, ativar a musculatura da panturrilha, da coxa, do membro inferior, né? Tu vai conseguir ter menos pressão venosa no nível do tornozelo, tu vai conseguir ter um retorno venoso de sangue melhor para o coração.
e com isso menos sintomas e menos doença venosa. E nem se fala para doença arterial, né, Arivan? Tu vai reduzir pressão arterial com atividade física, tu vai controlar o diabetes, a glicemia vai ser menor, a dislipidemia, que é o colesterol alto, tu vai conseguir reduzir isso também a níveis aceitáveis. A atividade física é fundamental, Arivan. Não tem mais, acredito, o que se falar, né, Bazanella? Até porque, acredito eu, a atividade física, ela nos últimos anos, ela tem tido uma ênfase muito grande e tem mudado a vida de milhares de pessoas. Com certeza, com certeza. A pessoa que sai do sedentarismo, começa uma caminhada e depois talvez uma corrida, quem tem condições de saúde para isso, né? Ou até fazer um reforço muscular numa academia, ajuda muito no dia a dia. Eu tenho falado muito sobre isso e fico feliz de ver cada vez mais pessoas caminhando. Certo. Eu sou um adepto. Bicicleta? Eu também, pedalo, gosto de pedalar. Aí eu alterno, pedalada, caminhada. Perfeito. Pedalada, caminhada. Mal não faz, né, Bazanella? Meu Deus, é muito bom. A bicicleta é uma das coisas que eu falo no consultório quase todo dia também, porque tem pessoas que são idosas, que têm suas limitações, têm problemas de coluna, não podem correr ou não podem fazer uma atividade de impacto. Faz uma bicicleta ergométrica em casa. Né? É bom? É excelente do ponto de vista de membro inferior, né? De panturrilha, é muito importante e vai controlar os fatores de risco. Tá vendo só? Então, não é difícil, né? Porque o remédio não é a solução, às vezes, né? O comprimido. Não existe uma pílula dourada que trata uma varizes, existe? Não, existem medicações que podem ajudar nos sintomas de varizes, sim, mas não na evolução da doença. Ou seja, para parar ela não tem. Para parar não existe, né? O que tu pode fazer, o que os livros falam é tentar não ganhar peso ao longo da vida, manter um peso ideal e fazer atividade física. Agora, a obesidade também é um fator de risco para doenças venosas, venosa, varizes, sim, com certeza. Uma pessoa que tem um grau de obesidade mais elevado, ela tem uma pressão venosa aumentada no tornozelo, né? Ela carrega, toda vez que ela fica em pé, vai refletir no tornozelo, e isso é fator de risco para varizes. Ou seja, o peso, o sangue vai descer, chega lá pela embaixo, gravidade, né? Ele vai ter dificuldade de subir. Vai forçar as válvulas venosas a se tornarem insuficientes, né? O refluxo que a gente fala, né? Certo. E se essas artérias estiverem já um pouco bloqueadas, isso ocasiona dor no pé? As artérias... As artérias? As artérias, sim. A doença arterial, ela pode acontecer junto com a venosa, né? Em conjunto? Em conjunto, por aqueles fatores disso que a gente conversou antes. E se tu tiver um entupimento arterial, tu vai ter mais dor ainda, né? Não só do problema varicoso, de varizes, né? De retorno venoso, mas do problema de levar o sangue até o pé, né? Por que caminhar melhora o funcionamento das nossas... Da tubulação do corpo, vamos Perfeito. dizer assim? Porque o caminhar desenvolve a musculatura de uma maneira mais simples, né, Arivan? Sim. Desenvolve a musculatura, tu melhora o retorno venoso com a bomba muscular. Por exemplo, perna de maratonista. Tu já viu uma perna de maratonista? Ela é forte, musculosa e não tem gordura seca, nenhuma. E seca. É seca. E não tem líquido na perna. A perna é seca, magra, né? E forte, né? Carne, osso e pele. Perfeito, porque a bomba muscular é muito efetiva. Isso é bom? O retorno venoso é excelente, né? De uma pessoa, de um maratonista. Cada vez que ele caminha, cada vez que ele ativa a bomba muscular da panturrilha, ele vai ter um retorno venoso melhor do que quem é sedentário, que tem a perna mais inchada, uma musculatura mais fraca, né? A panturrilha da perna, ou a barriga da perna, como queiram, como se fosse uma bomba? Uma bomba muscular, perfeito. O vascular, ele costuma aprender e ler nos livros que é o nosso coração venoso do corpo. Nós temos um coração no tórax e um na barriga da perna. Da parte das veias, né? Mas nós temos uma vantagem, né? Porque nós temos 2 corações, então, perfeito. 3. Isso. Lá na barriga da perna de cada lado tem um e um no peito. Isso, de uma maneira simplificada. Simplificada. Sim. Isso. A musculatura da coxa também é importante. Também é importante. A perna como um todo, mas a panturrilha é o nosso coração venoso, né? Quanto mais ele trabalhar, melhora. Melhora o retorno. Por exemplo, a pessoa que trabalha sentada e muito tempo sentado, se ele fizer exercício com os pés,
nesse sentido assim... Ajuda. Tu vai bombear, só que é um exercício que tem pouca resistência, né? Então, o caminhar, tu tem que elevar o peso do teu corpo. Uma bicicleta, tu vai contra a resistência. Então, ajuda, porém, não é que nem fazer o exercício. É diferente. É um pouco menos efetivo, digamos assim. E não tão com resultado prático. Exatamente. O bom é caminhar e pedalar. Exato. Se tu trabalha em escritório, tu poderia, então, a cada 1 hora ou 50, 40 minutos, levantar, tomar uma água, caminhar um pouco, volta a trabalhar. Isso, já ajuda. Ajuda. Ok, daí então, o recado de quem estuda, pesquisa, para oferecer qualidade de vida às pessoas. É o nosso convidado de hoje, o doutor Basanella, Laércio Basanella. Nós temos um intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, vamos falar sobre ecodoppler. Vamos falar também sobre o uso de meia elástica. Quem precisa usar meia elástica? Eu não tenho varizes, será que eu devo usar meia elástica para prevenir varizes? Essas perguntas ficam no ar. O doutor Basanella responde após o intervalo comercial. Um instante só, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, conversando hoje com o doutor Laércio Basanella, cirurgião vascular. Laércio, muito se fala sobre o uso de meia elástica. Eu não tenho varizes, acho que eu não tenho, né? Eu até preciso consultar faz muito tempo que eu não... Aliás, eu acho que consultei uma vez, há muito tempo. Certo. Um médico só para ver lá, se está tudo ok e tal. Não tenho dores nas pernas, caminho, faço atividade física. O meu peso, 1,79 m, eu tenho 71 quilos. Perfeito. Tô aí, 66 anos, estou esperando a vida me levar. Isso aí. Igual aquela, deixa a vida me levar. Eu deveria usar meia elástica? A meia elástica ela é muito importante para quem tem sintomas de peso, cansaço, ardência nas pernas, decorrente de uma hipertensão venosa primária ou varizes, né? Ela ajuda nos sintomas, sim, se a pessoa usar corretamente a meia, tem esse detalhe. Tem muitas pessoas que usam errado a meia. Por exemplo? E daí ela garroteia a perna. Usa uma meia uma meia 3/4, por exemplo, puxa até quase a coxa. E ela enrola, garroteia, faz o efeito contrário e fala mal da meia. Piora. Piora. Então, tem que ser usada corretamente. Outra coisa da meia interessante por exemplo, vai fazer uma viagem de longa duração, 8 horas de ônibus, carro, avião. A meia, ela te dá um descanso na perna. Ela diminui pressão venosa no tornozelo, aumenta o retorno de sangue, que a gente estava comentando antes, e, consequência, a pessoa chega no destino com a perna mais descansada. E ela também previne aquela chamada trombose da viagem, lá, que já deve ter ouvido falar. Certeza. Pegou um avião, teve uma trombose venosa profunda, né? E ela também ajuda a diminuir esse risco de trombose no voo. Agora, como é que eu vou saber que tipo de meia eu posso usar? Eu posso ir na farmácia e pedir, eu quero uma meia elástica? Ou o ideal é procurar um vascular, sim, que é o médico que prescreve no dia a dia as meias, né, Ivan? E ele vai medir a tua perna, o teu tornozelo, a tua panturrilha, a tua coxa, dependendo do tipo de meia, e vai te prescrever a meia exata para te chegar na farmácia ou nas lojas que vendem esse tipo de artigo. Ver o tamanho ideal. Exatamente. Que é P, M, G, sei lá como é que é. E a compressão também, porque a compressão tem meias de várias compressões, né? Então, se eu usar uma meia de forma errada, ao invés de ajudar, vai piorar? Pode piorar, exatamente. Com certeza. A gente vê isso quase todo dia também. E se tu usar corretamente, ela vai te ajudar nos sintomas, se tu tiver a indicação. Eu posso usar ela o dia inteiro, Basanella? De noite, quando for dormir, tudo não? De noite a gente recomenda tirar a meia, tá? Só se a pessoa trabalha à noite. É um vigilante noturno, ele trabalha à noite, usa a meia, né? Mas geralmente tira a meia para dormir. Usa durante o período de período que for ficar sentado ou em pé, né? Se trabalhando, o tempo pode Perfeito. usar. Caminhoneiro, por exemplo, que trabalha muito, ele pode usar? Pode. Só que a meia, ela é uma meia, ela é quente, ela esquenta, ela tem os seus poréns, né? Então, ela deve ser usada de acordo com a prescrição do vascular, a prescrição médica, né? É importante, é igual medicamento, né? O meu tio lá está tomando um remédio, diz que é muito bom, eu vou comprar o mesmo remédio para tomar. Não é assim. Não é assim, né? Não, é igual a mulher que tem, vamos supor, uma
pessoa que tem varizes. Aí a vizinha tem uma varize parecida, mas de repente não é. Eu fui no médico, o médico me receitou essa pomada que é uma beleza. Como é que é o nome? Tá, eu vou também lá na farmácia comprar e vou usar. É correto isso, Bazanella? Pode acontecer isso, né? Pode ser que o caso dela, coincidentemente, seja parecido e funcione, mas geralmente não é. Geralmente a pessoa deve consultar o médico mesmo para ver se tem indicação da pomada, às vezes nem tem. Às vezes nem precisa. Às vezes precisa de outra coisa, uma meia elástica, ou uma medicação, né? Ou cirurgia, depende, né? Agora, uma mulher que tenha úlcera varicose, ela pode usar meia elástica? Sim, ela deve. A meia elástica é um dos tratamentos para varizes, é o primeiro tratamento, é o tratamento clínico que a gente chama. Para varizes? Para varizes, exatamente. Ela foi criada para isso, né? Para diminuir sintomas de peso, cansaço, ardência nas pernas relacionadas às varizes. Os sintomas clássicos das varizes, ardência? Ardência, queimação, dor na perna? Dor nas pernas, de uma maneira em toda a perna, né? Desde cima aqui do quadril? Desde a coxa até embaixo, pode ser do joelho para baixo, depende da localização das varizes, né? Peso, cansaço, ardência, geralmente é o clássico. São esses três. Isso. E a meia? Final do dia, né? Final do dia, a pessoa trabalhou o dia inteiro sentada ou em pé, chega em casa, está com a perna cansada, pesada, esse é o clássico. Com a meia indicada por um médico, depois de ter feito um exame clínico, a tendência é de que isso melhore. Ou seja, a meia, uma medicação, exato, medicação flebotônico, né? Que existe os flebotônicos hoje em dia, também ajuda, né, nos sintomas, né? E depende do grau de doença ou a queixa do paciente, aí tem que passar para os procedimentos para resolver as varizes, né? Antigamente existia só a cirurgia, mas hoje o leque já se abriu, né? Por exemplo, existe um sistema, eu até vou fazer essa pergunta porque uma telespectadora me mandou uma mensagem para que se fizesse essa pergunta a você, que ela está em casa nos acompanhando nesse momento. A famosa espumoterapia. Isso, espuma. A espuma famosa. O nome que é escleroterapia por espuma, né? Por espuma. Isso, perfeito. Isso ajuda? É uma técnica que vem da década de 90 para cá, começou na Espanha, se espalhou para o mundo inteiro, veio dos anos 2000 para cá no Brasil, e ela é uma técnica menos invasiva, que tu consegue fazer a nível ambulatorial, no consultório, né? No ambulatório. Tu consegue, dependendo do caso, injetar com uma agulha fina, uma sensação de picada de mosquito, que eu chamo para os pacientes, né? Nas varizes, tu punciona, injeta a espuma, né? Guiado por ultrassom. Eu gosto de usar o ultrassom porque ele é nossos olhos embaixo da pele. Claro. Tu enxerga a espuma, tu consegue ver isso. Numa dose adequada, na veia adequada, na localização adequada. É seguro, consegue secar as varizes, né? É um termo mais simples de falar, e melhora a hipertensão venosa. Tu consegue bloquear as veias doentes e obrigar o sangue aí pelo sistema venoso saudável. Ou seja, você cria um desvio. Tu cria um bloqueio com a espuma nas veias doentes. E o corpo se obriga a trazer o sangue para o coração com as veias saudáveis. Isso melhora muito? Melhora, em alguns pacientes fecha as úlceras, melhora a qualidade de vida. Claro que é um processo, não é assim injetar espuma e já melhorou. Esperar. Não, demora algumas semanas, alguns meses para fechar a úlcera, mas fecha mais rápido e a pessoa melhora os sintomas, melhora a qualidade de vida. Escleroterapia. Escleroterapia por espuma. Espuma. Falando em ultrassom, existe um outro exame que é padrão... Só um adendo, desculpe, Ivan. A espuma não dá para fazer para todos os pacientes. Há indicações. Ela tem que ser, a paciente tem que ir no vascular, o vascular tem que avaliar e ver se aquele paciente está apto a fazer espuma. Não é assim sair injetando, né? Não, tem que ter consciência. Isso. Existe um outro tipo de exame que é padrão ouro na área da cirurgia vascular, ou da área vascular, que é o ecodoppler. Perfeito. Esse exame, muitos têm dúvida, mas é um exame, é indolor, dói, tem que usar contraste. Como é que funciona o ecodoppler? Perfeito. O ecodoppler nada mais é que um ultrassom que ele faz uma imagem da artéria ou da veia que dá uma cor vermelha, geralmente vermelho e azul, né? Ele não é indolor, ele é indolor, o ultrassom não dói, Arivan,
Não é usado contraste e é um exame pouco invasivo, né? É um exame que muitos médicos fazem, não é só o vascular, não é só o radiologista, outros médicos fazem também com a sua formação, né? E ele é de menos custo que uma tomografia, uma ressonância, por exemplo, uma arteriografia. E qual a importância dele, Basanella? A importância do ultrassom, eu costumo dizer para os pacientes no consultório assim, ele é o GPS para um motorista, uma analogia, né? Ele mostra o caminho do que fazer em determinada doença, numa doença arterial, numa oclusão, ele mostra o local da oclusão, ele mostra as artérias que estão abertas e com isso tu consegue pensar no tratamento. Eu vou abrir essa artéria, né? Ou nas veias, ele mostra o grau de refluxo, que é o sangue volta em direção ao pé pelas varizes, né? Tu consegue mapear as veias da pessoa e ter uma noção, numa cirurgia de varizes, por exemplo, o que vai tirar, o que vai deixar. Ele é fundamental. Esse exame, o ecodoppler, ele tem indicação? Tem indicação clínica. Por exemplo, eu vou lá com dor na barriga da perna, não aguento mais, reclamo aí, sou medicado, não resolve. Posso ter indicação de um ecodoppler? Pode. Porém, tem que ser bem indicado pelo médico que está fazendo a avaliação. Ele ajuda no diagnóstico diferencial da dor na perna, né? Certo? Para te excluir ou verificar o problema venoso, né? Ah, tá. A indicação do ecodoppler é só para problemas venosos ou não? E arteriais também. Arteriais depende, também. É o caso no membro inferior, na perna, geralmente a gente usa ele para essas duas patologias. Por que as varizes é mais comuns em mulheres? A mulher tem a questão hormonal, né, que ela é diferente do homem, né? E gravidez, por exemplo, é um fator de risco para dar mais varizes. É muito comum uma mulher que teve a gestação, após a gestação, elas reduziram um pouco as varizes, porém sobrou algumas varizes, né? Esse é o queixa frequente. Então, o envelhecimento também, né? Claro, o homem também, mas a questão genética influencia, né? Ela tem é um fator de risco. O sexo feminino é um fator de risco para varizes. Não quer dizer que o homem não tenha. Sim. O homem também tem varizes, também mas tem a incidência úlcera, maior. Mas a incidência é maior no sexo feminino. A atividade física não elimina varizes. Ela não elimina, ela ajuda a prevenir a evolução da doença. Ela né? vai ficar ali, mas não vai evoluir. Mas só que ela não consegue cortar. Se a pessoa tiver os outros fatores de risco, história familiar, trabalhar sentado, em pé, a gravidez, no caso de mulher, hormônio, a alteração hormonal, ela vai ter varizes, né? Não só. Então é um multifatorial, né? É uma série de fatores que desencadeiam o problema. Isso, eu estou falando isso porque de repente alguém pode dizer assim, não, mas eles estão falando que a atividade física faz a diferença. Ela faz a diferença, mas não para eliminar. Exatamente, mas ela é um fator que ajuda. Que ajuda. Tem muitos outros fatores que às vezes a gente se descuida durante a vida, que provocam varizes, né? Então é um cabo de guerra, os fatores de risco para as coisas que ajudam, né? O Basanella, para encerrar, no seu consultório você tem notado a incidência maior ou mais ou menos de jovens tendo varizes, meninas? É menos frequente, Erivan, jovem ter varizes, mas existe pessoas de 17 anos... Eu digo jovens, né, com 30 anos, 35, 40 anos, é jovem não, até antes, até 20 e poucos anos, que vai para o centro cirúrgico que precisou operar, insuficiência de safena, dor, né, dor na perna, ou até a queixa estética também, né, porque estético também é uma queixa do paciente de varizes. Tu indica a cirurgia por esse motivo. Então, a insuficiência venosa ela pode dar desde o fim da adolescência, pode. E se opera gente jovem, sim, só que é menos frequente. Menos frequente. Agora, a cirurgia para retirada de varizes ainda continua sendo uma alternativa. Sim, é muito importante. Muito importante. Elimina esteticamente. Exato, ela é a principal, inclusive, hoje em dia, apesar de toda a tecnologia que existe, endolaser, laser transdérmico, espuma, apesar de tudo, essa grade de procedimentos terapêuticos, a cirurgia de varizes é fundamental. Ainda é o carro-chefe. É o carro-chefe. Sim.
Muito bem, nós estamos encerrando o programa. O bate-papo está muito bom, mas nós temos um tempo limitado. Eu vou deixar o convite para o Laércio para uma outra oportunidade, para ele aparecer por aqui. Obrigado, Arivan. É muito bom conversar com você, Laércio. Um grande abraço, obrigado. Muito obrigado. Sucesso a você. Você é um jovem ainda que trabalha muito no intuito de se aperfeiçoar cada vez mais naquilo que faz. Te agradeço. E o programa fica à disposição. Muito obrigado. Sucesso para o amigo. Valeu. Até a próxima. Até. Muito bem, conversamos com Laércio Bazanella, cirurgião vascular, hoje aqui no programa Saúde e Companhia. Bem, o Laércio deixou um monte de recados para você que quer ter uma vida saudável. Agora, ter vida saudável não é difícil, basta querer, mas para querer tem que fazer. Ok? Viver é bom, mas com qualidade de vida é melhor ainda. Um abraço a todos, uma boa semana, eu volto semana que vem. Até lá. Tchau.